Saudações a todos, eu sou o professor Oscar da disciplina de Tecnologia de Fabricação. E hoje no módulo 3 vamos falar sobre a tecnologia de cosméticos e tecnologia das bebidas. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os conceitos de cosméticos, a importância dessa indústria na economia mundial e brasileira, conhecer a importância da indústria de bebidas na economia do Brasil, os tipos de bebidas alcoólicas e não alcoólicas produzidas e as matérias-primas utilizadas. Sobre tecnologia dos cosméticos. A indústria de higiene pessoal, perfume e cosméticos é um segmento da indústria química cuja atividade básica é a manipulação de fórmulas e pode ser dividida em 3 grandes segmentos: higiene pessoal, cosmético e perfumaria. Essa indústria ela é de muita importância não só no Brasil, mas em todo o mundo, pois é geradora de renda e de muitos empregos. No Brasil, ela gera diretamente mais de 126 mil empregos e, de forma indireta, pode gerar mais de 5 milhões de empregos, desde profissionais da área da beleza até profissionais relacionados ao comércio. Segundo a Resolução 27 da Agência de Vigilância Sanitária, cosméticos, produtos de higiene e perfumes são definidos como sendo preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas de uso externo nas diversas partes do corpo, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, perfumá-los, alterar sua aparência e ou corrigir odores corporais e ou protegê-los ou mantê-los em bom estado. Então, essa resolução do ano de 2000 da Anvisa, ela é que é responsável por normatizar o que é caracterizado ou não como cosmético. Falando um pouco sobre a tecnologia de produção, é comum na indústria fornecedora de matérias-primas para cosméticos ter mais de uma forma de um determinado ingrediente. As formulações cosméticas são complexas e utilizam muitas matérias-primas diferentes, porque cada cosmético ele deve apresentar várias propriedades simultâneas ajustadas para as aplicações desejadas. Então, nessa indústria, a matéria-prima que é utilizada, ela pode ser proveniente da natureza, de espécies animais e vegetais, ou então essa matéria-prima ela pode ser de insumos sintéticos, que no caso são derivados do petróleo. A maioria das substâncias usadas na produção dos cosméticos enquadram-se numa das 3 categorias: óleos essenciais, substâncias isoladas naturais, ou substâncias sintéticas ou semissintéticas. O que podemos perceber é que a maior parte das categorias dessas substâncias utilizadas na indústria de cosméticos, elas são provenientes da natureza, no caso dos óleos essenciais, das substâncias isoladas, e também as substâncias semissintéticas, que elas são produzidas a partir de substâncias obtidas na natureza. A gente falou um pouco sobre a indústria dos cosméticos e agora vamos falar um pouco sobre a indústria de bebidas. No Brasil, a produção de refrigerantes destaca-se como o principal item do setor de bebidas, aparecendo em seguida da produção de cerveja. O setor é responsável pela geração de dezenas de milhares de postos de trabalho. As bebidas que são produzidas nessa indústria, elas são classificadas em 2 grandes grupos: as não alcoólicas, representadas principalmente pelos refrigerantes e os xaropes, e as bebidas alcoólicas, representadas principalmente pela cerveja e os chopps. Então, nessa tabela, a gente pode perceber a quantidade em porcentagem de produção dessas bebidas alcoólicas e das bebidas não alcoólicas. Nas bebidas não alcoólicas, nós temos a maior produção, é a de refrigerante, com 45,7% da produção no Brasil. E das bebidas alcoólicas, a que tem a maior porcentagem de produção é a cerveja ou chopp, com 42,7% dessa produção industrial. Um exemplo das bebidas alcoólicas é a produção da cerveja. O Brasil ele produz 14 bilhões de litros de cerveja em 2014, mantendo o 3º lugar no ranking mundial de produção, atrás apenas da China e dos Estados Unidos. A produção nacional ela cresce uma taxa de 5% ao ano nos últimos 10 anos. E as cervejas são classificadas de diferentes formas.
em função das características de fermentação e do produto acabado. Mas, em geral, na produção de cerveja temos 3 matérias-primas fundamentais, que é a água, o malte e o lúpulo. Bem, as características do produto final, elas vão estar relacionadas à qualidade da matéria-prima utilizada. A água é a principal matéria-prima utilizada na produção de cervejas e ela é responsável pelo sucesso de várias cervejarias internacionais. Na figura 1, nós temos os principais ingredientes utilizados na fabricação de cerveja. No A, nós temos o malte. O malte nada mais é do que um cereal que ele sofreu um processo de malteação, que é uma germinação controlada. Essa germinação controlada ela é usada para mudar o interior desse cereal para que haja uma maior concentração de enzimas, que essas enzimas vão ser responsáveis pela redução do amido em açúcar, e esses açúcares eles vão ser usados para alimentar as leveduras. Na figura D, nós temos a representação das leveduras, que é utilizada para a fermentação da cerveja. No B, nós temos a representação do lúpulo. O lúpulo é uma flor fêmea de uma trepadeira e ela é rica em resinas amargas e óleos essenciais e são responsáveis por o gosto e o aroma característico da cerveja. E no C, nós temos a representação da cevada, que é o principal cereal utilizado para a fabricação do malte. Outra bebida alcoólica também fabricada em larga escala é o vinho. Ele é obtido pela fermentação do suco de uva. A coloração depende tanto da natureza das uvas quanto do fato de as cascas serem prensadas ou não antes da fermentação. A fabricação industrial do vinho tinto seco baseia-se na maceração da uva, na fermentação alcoólica e malolática e no envelhecimento. Então, aqui nós temos as principais etapas do processo industrial de produção do vinho. No 1, nós temos o esmagamento e descaroçamento da uva, que é utilizado um equipamento específico. No 2, nós temos a incubagem, onde o mosto ele é colocado em uma cuba para o processo de fermentação. No 3, a gente tem a adição de leveduras e a fermentação. E no 4, temos a trásfega de vinho, que nada mais é do que a retirada das partículas sólidas do mosto que vão decantar no fundo da cuba. Na 5ª, temos a fermentação malolática, que é a segunda fermentação, que esse vinho ele vai ser submetido. Ele é colocado em um ambiente com a temperatura amena e ela é importante porque vai diminuir a acidez e vai conferir propriedades desejadas do vinho, como o sabor e o aroma. E por último, temos a clarificação, que a clarificação vai ser retirado os resíduos desse vinho, ele vai ser filtrado, vai ser clarificado e envasado para armazenamento. Das bebidas não alcoólicas, nós temos o principal representante, os refrigerantes. O refrigerante é uma bebida não alcoólica, gaseificada, obtida pela dissolução em água de suco ou extrato natural, adicionada de açúcar ou edulcorantes. O refrigerante deve obrigatoriamente conter gás carbônico. Alguns dos ingredientes opcionais normalmente utilizados são aromas, acidulantes, corantes, conservantes e antioxidantes. Então, na produção dos refrigerantes são utilizados vários tipos de extratos naturais, dependendo do sabor que eu quero produzir esse refrigerante. Só que a adição desses extratos, eles têm uma porcentagem mínima para cada sabor específico. É o que vem mostrando nessa figura. Os refrigerantes de laranja, uva, tangerina e abacaxi, obrigatoriamente tem que ter uma porcentagem mínima de 10% de extratos. E o de maracujá 6%, maçã, caju 5% e o de limão 2,5% é o mínimo de adição de extratos vegetais. O processo de fabricação dos refrigerantes é feito sem qualquer contato manual, sob rigoroso controle de qualidade durante todas as etapas. Resumidamente, a produção de refrigerante pode ser dividida em 3 partes: o preparo do xarope simples,
a obtenção do xarope composto e a fabricação do refrigerante propriamente dito, que é quando vai haver a mistura da água com o xarope e, na sequência, a adição do gás carbônico e o envasamento do mesmo. Bem, por hoje é só. Acessem a plataforma, resolvam todas as atividades, participem dos fóruns de discussão e até a próxima aula.